Pronto. Então, nessa terceira etapa da aula de hoje, né, a gente vai discutir um pouco desse processo, né, após a gente entender um pouco da dinâmica de grupo. Então, do ponto de vista de gestão, gerência, né, estimar não é só dar tempo, tá? A gente pode ter métricas de estimativa. Então, pode ser uma métrica de tamanho, grande, pequeno, médio, ou X telas. É uma métrica de tamanho. É um sistema de 10 telas. É uma métrica de tamanho do sistema. Mas também a gente pode, né, considerar outros fatores, como o esforço. É um sistema de 10 telas, que demorou 3 dias. Então, esses 3 dias já é uma questão de cronograma barra esforço. Né? Já é uma questão de prazo. Não é só tamanho. Então, vejam que quando a gente está fazendo estimativa, não é só para dizer tamanho. É para dizer tamanho, esforço, ajudar a gente a planejar cronogramas, né? Inclusive aquela situação que eu comentei com vocês do cara que estima baseado no, no prazo que ele faz para fazer uma coisa, mas também na fila atual de coisas a fazer. Ah, uma coisa que ele faz rápido, tem 2 dias, mas como tem 5 na fila, e vai demorar 2 semanas. Sim, isso é cronograma. Isso é baseado no cronograma atual. Esse negócio eu vou começar a fazer daqui a 2 semanas, mas também faço em 2 dias. É isso. Né? Aí, depois desse ciclo, você tem que verificar de fato as estimativas, se estão adequadas ou não, renegociá-las e já pensar na questão de desenvolver e sempre, ó, volta aqui, ó. Depois que você está desenvolvendo a situação, volta, porque esses dados têm que virar histórico do projeto. E esse histórico voltam para as próximas estimativas. Ó. Porque quando o cara for estimar um projeto igual ao anterior, ao invés de fazer plano pouco, ele faz por analogia. Ah, igualzinho ao anterior, cara. Pega o prazo anterior, analogia. Se os fatores, os outros fatores se mantiverem iguais, né, obviamente, equipe, produtividade, tudo, reusa a estimativa, é mais rápido. Né? Então, essa é uma máquina de estimativa, né? Um processo de estimativa. Né? Então, as técnicas e os tipos de estimativas aqui em cima, que derivam dos requisitos, e depois dessas estimativas serem ou aceitas ou renegociadas e desenvolvido, cria-se uma base histórica do teu projeto, na verdade, da tua empresa, dos projetos, porque isso vai servir. Cara, leia, se vocês lerem de novo, MPSBR, gerência de projetos, aquela primeira aula que eu expliquei para vocês, vocês vão olhar, nossa, é isso que ele quer dizer. Ah, o projeto tem que ter estimativas baseadas em histórico, dados históricos. O que é isso? É isso aqui. As estimativas da tua empresa, quando tiver dados históricos, você tem que ter esses dados guardados em algum local e disponível para que nas próximas estimativas as pessoas usem esses dados para fazer algum cálculo, alguma coisa e planejar os próximos projetos. É isso. Está dito no PSBR, agora vocês estão vendo por que eles falam isso e como que a gente implementa isso dentro de uma empresa. Né? Do ponto de vista de processos, principalmente. Tá? Então, aqui é principalmente vocês entenderem, né, métricas, então, tamanho, eu já fui dando aqui métricas aleatórias, como quantidade de telas, quantidade de páginas, quantidade de requisitos pode ser uma métrica, quantidade de casos de uso, quantidade de pontos por função, que a gente vai ver na próxima aula, né, mas são métricas de tamanho. Qual o tamanho desse sistema? Inclusive, a pior métrica de todas, mas que também é uma métrica, que é a linha de código. LOC, Line of Code, né? Em inglês. Por isso que é LOC, é o termo. E que é uma métrica. Eu tenho um sistema de 1.000 linhas de código, um sistema de 2.000 linhas de código. Feitos em Java, mesma linguagem. Pode ser que realmente o outro sistema seja 2 vezes maior em relação ao tamanho. Mas eu tenho um sistema de 500 linhas de código e um outro com 20 linhas de código, o com 20 linhas de código feito em Python e o 500 linhas de código feito em Java, pode ser que eles tenham o mesmo tamanho. Que em relação à linha de código aí, como são linguagens diferentes, a gente tem aí uma comparação desleal, porque na linguagem X você tem mais linhas que na outra. Mas no final eles fazem a mesma coisa, por exemplo. Tá? Isso é o grande problema da linha de código que eu já expliquei para vocês agora, né? Ele acaba sendo uma métrica que dá para comparar projetos entre si, na mesma linguagem, mesma plataforma. Mas ele é péssimo para comparar projetos diferentes. Então, não se iludam
tá? Isso é questão de prova, cai em concurso. A linha de código é a forma de comparar projetos. É bom, é efetivo? Qual é a dificuldade? Explique. Cara, tá aqui o slide explicando isso para vocês, né? Então, quando você usa somente linha de código para comparar o tamanho do sistema, pode ser que você não esteja, de fato, comparando o sistema em relação ao que ele faz. Porque eu posso ter projetos com mais código que faz menos coisa do que um outro com menos código, tá? Essa que é a questão. Depende da linguagem de programação, da plataforma. Às vezes a mesma linguagem pode ser diferente de linha de código também, porque eu posso usar frameworks diferentes. Né? Posso usar Java usando um framework que eu uso 3 linhas e Java com outro framework que sem aquele framework eu uso 100 linhas de código. A mesma linguagem de programação com um número de linhas de código diferente também. Além da indentação, que é o básico. Se eu tenho um código indentado de uma forma, já diferencia a linha de código, já dá diferença. Já. Então, não é uma boa métrica de tamanho de linha de código. Tá? E quando a técnica de pontos por função, que a gente vai ver, ela é uma boa técnica porque ela é independente da linha de código. Tá? Ela foca somente num alto nível de funcionalidade do sistema. Independe de tecnologia, de plataforma. Ela dá um tamanho em relação a que o sistema faz. Né? Então, me responda essa pergunta agora. Tá? Liga o microfone e fala aí a primeira pessoa que quiser responder. Rapidola. 10 segundos. Qual é a resposta? Ninguém? Resposta tão óbvia. No chat? A pergunta está no slide, pessoal. Ó, acabei de explicar para vocês. Pontos por função é uma métrica que independe de linguagem de programação, de plataforma, de tecnologia. É um alto nível onde aquele quantitativo não varia de acordo com a linguagem de programação. A pergunta é: uma aplicação desenvolvida em C++, utilizando análise de projeto estruturado, foi dimensionada em 1.300 pontos por função. Quantos pontos por função terá a mesma aplicação, só que desenvolvida em Visual Basic 6.0 com banco de dados Oracle e utilizando outro processo, que é o processo unificado? Qual é a resposta? Quantos pontos por função tem esse sistema refeito em outra linguagem? A mesma? Exato. 1.300 pontos, porque eu acabei de falar isso. Né? O ponto por função, ele independe da plataforma. Se eu fiz em C++, mas ele era 1.300 pontos, não importa quantos milhões de código tinha lá, se eu for refazer a mesma aplicação, só que em Visual Basic, é a mesma quantidade de pontos de função. Tá? É meio que simples, né, e óbvio, né, mas é bom esse exercício aqui, porque ajuda vocês logo de cara a entenderem assim, o principal ponto do ponto por função, né, e a gente acabou de ver por que linha de código não é uma boa métrica, porque ela é muito variável de indentação, de linguagem, etc. Eu não consigo dizer que o sistema é igual ao outro. Né? Agora, o ponto de função, se eu consigo ter uma medida que ela não varia de acordo com a linguagem, etc., com a tecnologia, ela é uma boa métrica para comparar sistemas. Tá? Porque nessa situação aqui, o número não varia. Então, porra, muito bacana. Ah, vou fazer em C++, vou fazer em Visual Basic. Cara, o que importa é o que tu vai entregar para mim. Ele vai fazer as mesmas funções, mesmos cadastros, mesmo relatório? Vai, são 1.300. Então, bicho, escolhe a linguagem aí que tu quer, que tu acha ser mais produtivo para ti. Não, o que importa aqui, até para contratos, né? Estabelecer contratos com clientes, o que me importa é o tamanho funcional. Ele pegou o mesmo tamanho, beleza. Tá? Então, do ponto de vista de gestão, tá? Até para contrato, isso é chave, pelo menos eu uso todo dia. Essa questão do ponto de função como argumento para contrato, por exemplo. Todo dia. Então, obviamente é uma técnica que tem essa grande vantagem aí, né, que eu acabei de falar para vocês, mas ela é uma técnica que também tem seus problemas. Então, o grande problema do ponto de função é que ele parece esse iceberg aí. A gente só vê a parte que o usuário interage, tá, com o sistema. Então, a gente só vê a parte visível do iceberg.
Mas se esse sistema, esse software, né, usar algumas tecnologias que sejam internas, algoritmos complexos, coisas de IA que são ali mais internos, não tem tanta interface gráfica, não tem relatórios, olha a diferença entre, né, o que é visível e invisível. Então, essa parte interna aqui, do ponto de vista de ponto de função, de coisas que não são tão... não geram telas ou relatórios, aí, basicamente, ela é uma péssima técnica. A gente só vai conseguir medir a parte visível, a parte abaixo do iceberg, não tem como ela visualizar, ela não pega isso. E aí ela não presta para isso. Tá? Então tem suas aplicações. Tá? Suas aplicações. Aí, nesse caso, pode ser que um Delphi ou julgamento especialista seja o melhor. Não, pega o especialista aqui, ó, tem que fazer um modelo de IA aqui complexo que não tem tela, é só um processo batch lá no banco de dados. Chama o cara que já fez isso para ele dar a estimativa disso. Não tem tela, não tem como botar isso na ponto de função. Não tem nenhum caixinha para você encaixar isso lá. Tá? Então, o objetivo da análise de ponto de função, que é o APF, é a gente medir, né, o tamanho, né, das funcionalidades e tal, né, do ponto de vista do cliente. Então, essa medição, ela é independente de tecnologia, a pergunta que a gente acabou de responder, né, o exercício, né, e ajuda a gente de forma consistente medir os nossos projetos. Né, consistente, ou seja, de forma técnica e comparável com outros projetos, mesmo que a gente tenha variações de plataforma, linguagem de programação, etc. Tá? Então, essencialmente, quando a gente vai medir um ponto de função, a gente tem que ter essas informações aqui do sistema. Quais são as telas? Que relatórios esse sistema exporta? Quais são os arquivos, seja banco de dados, seja arquivos que ele acessa e processa? Que ele tem arquivo externo, ou seja, que APIs ele consome, que arquivos ele recebe para processar, ou envia para outros sistemas. Então, essas informações, que são de interação do sistema, seja tela, relatório, APIs, integrações, são informações que entram na formulazinha do ponto de função e no final sai o tamanho do sistema. Então, o exercício que a gente fez agora aqui, né? Ele tinha lá o número 1.300, porque aconteceu isso. Foram lá e contabilizaram, olha, tem X telas, tem X relatórios, o banco de dados é assim, tem integração com esse outro, e tarará. E aí a gente junta tudo isso, né, e calcula o tamanho lá, 1.300 pontos, no caso do exercício. Tá? Aí a gente vai parar por aqui, mas a grande questão, tá, pessoal? Antes da gente começar, de fato, na próxima aula, a detalhar, é que a gente precisa entender que eu só posso começar a fazer uma contagem de pontos de função se eu identificar o escopo. Tá aqui. Então, o ponto de função só consegue ser aplicado após a gente ter aquele quadro PBB, por exemplo, se a gente for usar o PBB, né, o PBB preenchido. Ter feito ou ter criado nossa listagem de requisitos, ter criado lá uns casos de uso iniciais. Aí sim eu consigo definir o que o sistema vai fazer e eu consigo colocar isso na planilha. Tá? Antes disso, se eu não tenho esses requisitos de alguma forma mais detalhados, não consigo fazer pontos de função. O que é o sistema? Não sei. É um pequeno grande, mas o pequeno grande de quê? Não sei. Então, amigo, vai fazer outra coisa. Vai fazer um Planipoke, vai fazer um Adband Delphi, vai chamar o especialista para conversar com o cliente, documenta requisitos, aí, beleza. Não precisa ser um negócio 100% detalhado, mas pelo menos uma ideia geral das caixinhas, funções, telas, módulos, relatórios, você tem que ter. Aí sim você começa a fazer o seu ponto de função. Tá? Isso é muito importante também. Ele não funciona quando você está lá no início do cone da incerteza e não sabe nem quais são as tarefas. Você nem quais são os módulos. Então, não faz sentido. Tá? Então, veja que as primeiras aulas que eu foquei em escopo foi justamente para deixar vocês muito cientes que a gente começa o projeto definindo o seu escopo. Até para
da gente fazer estimativa, eu preciso ter o escopo antes. Então, a gente seguiu essa ordem, tá? Para deixar muito claro para vocês. Técnica de definição de escopo. Vou fazer um backlog, vou fazer o PBB, vou definir minhas personas, vou definir as tarefas gerais, vou definir quais são os módulos do sistema, vou fazer os casos de uso, se eu quiser, não vou fazer PBB, vou fazer casos de uso, vou fazer estágios de requisitos. Beleza, faça isso. E aí, com essas informações, a depender do nível de informação, pode ser que já seja suficiente para eu preencher uma planilha dessa para fazer uma estimativa mais consolidada, mais consistente, né? Eu posso fazer isso usando o Planipoke, pode fazer outra coisa, ou usar o ponto de função, né? Como a gente vai ver em detalhes depois. Mas nunca esqueçam, tá? Bora estimar o projeto. Aí o cara... Isso é muito comum. Esse que é o problema. O cara chegou, olha, fulano, tem um sistema para a gente fazer aí. Pô, bacana. Pois é, cara, deixa eu te explicar aqui. É um sistema que é assim, e tipo, nessa frase, que é assado, que é lá para fulano, que é não sei aonde. E aí, quanto custa? Quanto tempo tu entrega? Caramba! Pergunta, né, do milhão. Se é um projeto que você já teve experiência passada, que você já tem como fazer, por exemplo, uma estimativa por analogia, aí perfeito. Não, a gente faz site, cara. É um site WordPress assim, assim, assado? Tem quantas telas? 20? Espera aí. Aí você vai lá, puxa lá, se já tiver de cabeça, olha, para 10 telas é 2 meses, para 3 semanas, beleza? X mil reais. Bacana, porra, o cara é rápido, o cara sabe, né? Claro, mas ele não está prometendo para ele esse prazo, ele está fazendo por analogia. Então, veja, uma analogia é muito legal. Quando a gente tem uma comparação de projetos parecido com coisas que a gente já fez, com métricas bem definidas, telas, quantidade, eu não preciso de ponto de função. Aí, esse tipo de pergunta capciosa que às vezes pode pegar vocês, se é um domínio de sistema parecido com o que vocês já fizeram, que tem como comparar e validar com o cliente na hora isso, você consegue dar de supetão, sim, uma estimativa de prazo. Vocês vão ser os caras, assim, safos, diferenciados no mercado já, porque pouca gente tem essa técnica, né? Mas uma técnica, não um chute. Né? Então, a analogia, cara, serve muito para quando tem esse tipo de pergunta. Agora, se o cara chega contigo, não, é um sistema assim, assado, quais são os requisitos? Cara, eu não sei. Tem lá o módulo financeiro, tem lá o negócio de estoque, mas eu não sei muito bem. Mas aí, quanto tempo? Pô, cara, é impossível. Desculpa. Eu não estou aqui para fazer, né, chute com você. A gente pode discutir. Aí preciso que você me faça um escopo inicial, vamos definir o escopo, vamos pensar pelo menos nos requisitos gerais para botar numa planilha para ter uma noção. Beleza? Aí, beleza. Se o cara achar que você está enganando ele, desculpa, mas esse cara tá muito errado, né? A não ser que ele encontre alguém que já fez exatamente o que ele está falando, já tem o sistema pronto, aí não é desenvolvimento. Aí já entra outras técnicas, já de venda, preço, marketing, etc. Já não é desenvolvimento. Aqui a gente está falando de desenvolvimento. Tá? Isso tem que ficar bem claro também na cabeça de vocês, porque mercado é assim. Uma vez o cara... eu tenho uma padaria aqui na frente, aqui em Castanhal, que é um sistema. E aí, quanto tempo? Aí, na sua cabeça, para desenvolver é caro, desenvolver demora tempo. Exige requisitos, exige muita coisa, e é caro fazer. Mas é um sistema de controle lá da padaria, pô, tem muita coisa pronta aí. Então, de repente, ele está querendo, na verdade, um representante comercial de software já pronto. E ele não vai botar preço de desenvolvimento, de codificação, de teste, nada disso. O preço que ele vai dar vai ser baseado, olha, o sistema custa R$ 500 em instalação e tem que pagar uma mensalidade de 200. Está pronto já isso, é só já definir o preço, não é desenvolvimento, não é o que a gente está vendo aqui. Tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Pessoal. Aqui eu estou falando de desenvolvimento de sistemas, mas o mercado é muito mais amplo do que isso. E do ponto de vista de sistema de informação, que é o curso de vocês, e é a segunda metade da disciplina que a gente vai ver, né? Gestão de TI, justamente TI é um termo mais genérico para tecnologia da informação. Então, tecnologia da informação é instalar sistemas que já existem, dar suporte, processo de suporte, ou também gerir de software, que é um processo de construção de tecnologia que não existe. Que é mais demorado, que exige mais coisas, que exige requisitos, que existe trabalho de teste. Então, do ponto de vista, né, de áreas, isso tem que ficar muito claro. Porque tem gente que, não, o professor me ensinou que para fazer uma estimativa é tanto, então
Cara, mas precisava mesmo desenvolver? Será que não era melhor você pensar como TI e olhar para o outro lado se tem coisa pronta que é só instalar lá para o cara? Pô, fala sério, né? Então, isso também vocês têm que ter essa noção. Professor, Diga. por exemplo, assim, quando é um sistema que nunca foi feito, aí vai Uhum. ser preciso fazer aqueles testes como um MVP, por exemplo. Uhum. E essa estimativa, ela é feita depois do MVP ou é acrescentado MVP? Sei lá, como é feita essa estimativa quando eu tenho que fazer um MVP antes? Não, o MVP tu faz, assim, a técnica estimativa ela é aplicada para o projeto. Então, eu tenho que fazer um sistema gigante. Beleza. Estabelecemos o MVP para entender se é viável ou não. Aí o cara vai lá e faz um pedaço desse sistema. Então, esse processo, esse projetinho de construir o MVP é um projeto. Então, a estimativa é aplicada para o MVP. Olha, o sistema é um sistema gigante. Eu nem sei tudo que é para ser feito, mas o MVP é esse módulo aqui de pagamentos. Beleza, vamos fazer um módulo de pagamentos? Vamos. Vamos fazer uma estimativa para isso? Vamos. É um projeto, o MVP tem lá escopo, tem determinadas funcionalidades que foram escolhidas para serem priorizadas. A gente vai lá e roda um Delphi, roda um Planning Poke, ou faz o ponto de função, define qual o tamanho daquilo, estabelece prazo e faz a estimativa do MVP. Entendeu? Então, um MVP é um mini projeto. É isso. Então, tudo que você faz e estima é relacionado com o desenvolvimento de alguma coisa. Você pode fazer uma estimativa antes, pode, após terminar, ver se a estimativa foi certa ou foi errada, né, com aquele gráfico do processo que eu mostrei, e vai aprendendo. Tá? Pode ser que o sistema final seja 10 vezes o MVP, mas isso só você vai saber começando pelo primeiro, né? Pelo MVP. E quanto ao, assim, ao preço, ele muda se der errado ou certo ou não? Muda, porque o preço, na verdade, ele varia de acordo com condições de mercado, né? E com condições de produtividade. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos pensar num caso muito simples, que é o cara que faz site. Aí o cara que faz site estabeleceu que projetos tipo o do Yamota que ele já fez, né, para seguir a analogia que a gente já fez anteriormente, de 10 telas com banco de dados no WordPress, ele demora 2 semanas para fazer. Beleza. E o preço de mercado, não o preço de custo dele, ele viu que cobrando R$ 3.000 pelo site, a Oyamota pagou de boa, não reclamou. Beleza. Quanto tempo ele gastou para fazer isso de fato? Pode ser que ele tenha feito isso em 2 semanas, fazendo outras coisas. Se for somar as horas que ele se dedicou para aquilo, ele não gastou ali, sei lá, 50 horas. Mas, tipo, R$ 3.000 por 50 horas é um valor justo? Não sei. Aí já é uma questão de mercado. Ele vai ver, olha, qual foi o custo dele? Nossa, ele trabalhou 50 horas. Se ele comeu, se ele gastou com energia, etc., da empresa, etc., para o contador, nota fiscal, ele gastou aí R$ 1.000 só para aquele projeto. Como ele trabalhou 3 projetos, por exemplo, ele conseguiu fazer 3 projetos em um mês. Então, no final das contas, se ele cobrou R$ 3.000 por projeto, ele ganhou R$ 9.000. O custo dele foi R$ 1.000. Ele teve um lucro aí de R$ 8.000. Tá certo ou tá errado? Não sei. O objetivo inicial do cara como empreendedor prestando serviço é ele ter noção clara dos seus custos, estimar para os projetos não extrapolarem esse custo, para ele não ter uma empresa, um projeto que gaste para trabalhar, né, pague para trabalhar. Mas o valor de mercado daquilo depende justamente do nível de produtividade dele. Pode ser que tenha um outro cara que faça site também em 2 semanas, mas como o cara não tem a mesma ferramenta que ele, o cara gasta lá R$ 3.000 de custo no mês para fazer, enquanto o cara gastou 1.000. E eles cobram, né? E o outro cobra 4.000. O cara cobra 4.000 e tal. E o cara cobra mais caro e ganha menos, porque ele tem um custo maior. Então, assim, o preço é sempre uma questão de mercado. O grande objetivo de você, como gestor de projetos, é, ao máximo, fazer com que esse teu preço, né, seja um valor de mercado que as pessoas paguem e que ele seja maior que o teu custo.
Agora, o quão próximo do preço vai ser o teu custo é uma questão já de dia a dia, produtividade, né? A estimativa tem tudo a ver com isso, é aprendizado, né? É questão de cidade. O cara pode fazer um site para o Yamamoto em Castanhal por R$3.000 e o mesmo site fazer para uma empresa de São Paulo por R$10.000. Entendeu? Tipo, por quê? Porque em São Paulo os caras não estão acostumados a pagar mais caro, o lucro é maior. Sim, é mercado. Pode ser que em Belém cobre 5 mil pelo mesmo site, né? Então, assim, o preço é uma variável de mercado. Ela vai variar de acordo com, inclusive, concorrência. Aí você, mas tem um outro cara que entrega o mesmo tipo de site com WordPress, está cobrando 2.000. E o cliente já sabe. E aí? Ferrou. Aí você vai ter que baixar seu preço, porque você sabe que vai gastar 1.000, então 2.000 ainda paga. Então tem que ganhar lá a concorrência, né, com o cliente. Sim, é possível que isso aconteça. Aí é complexo, né? Mas enfim, é a vida. O mundo real empreender é um negócio complexo. Envolve essas questões de mercado. Mercado, localização, exclusividade. Então, por isso que a gente também tem que inovar, tem que ter coisas novas, porque se você vai fazer o que todo mundo já faz, que já tem pronto, não adianta você querer dar burro em ponto de faca, querendo fazer do zero, porque já o preço de mercado já é outro, já é bem barato, então você não vai conseguir concorrer. Enfim, não sei se eu respondi.